Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Gente, é uma história onde tem sim a emoção, acontecimentos totalmente inesperados e inusitados. Vamos falar da relação entre pessoas normais e um sacerdote, um padre. Mas é uma história riquíssima em detalhes, em acontecimentos, mas eu quero que você a ouça até o final, do comecinho até o fim. Porque a história é simplesmente linda. E eu queria, antes de começá-la, dizer a você, pessoa, que Deus a fez com perfeição. Dotou você de capacidade, de inteligência, de talentos. Olha, é só uma questão de querer. E você será aquilo que você quiser. Se é assim, se você pode ser o que você quiser, então seja gentil. Até porque você não acha lindo quando você vê uma pessoa ajudando a outra? Eu acho. Você também, né? Então imite esse gesto. Ajude, porque tenho certeza absoluta que você vai descobrir que a pessoa mais ajudada ao final de tudo será você. Boa sorte. E gentileza gera sempre mais gentileza. Aí, se sobrar gentileza, por favor, manda um valeu aqui pro Paulinho Boa Pessoa. O seu valeu é muito importante para o canal. Ajuda demais. Pode ter certeza. O que você puder, nos ajude. A história imperdível de hoje começou. Olha, a nossa cidade, nos confins daquele sertão, era pequena. Falava-se em 15 mil habitantes e vinha muita gente da zona rural. E era o que ajudava, na verdade, até a movimentar o comércio. Era muito comum vermos ali tratores estacionados com aquelas carretas no engate. O pessoal da roça vinha ali, acomodados em cadeiras que traziam das suas próprias casas e sombrinhas nas mãos para se protegerem do sol inclemente. Aquela gente simples vinha comprar. Na cidade tinham até boas lojas e muitos armazéns. A Casa Glória, a Casa Glória fazia as vezes do que hoje chamamos de supermercado. Era grande a Casa Glória e bem sortida, mas muita coisa a granel, arroz, feijão, milho, até óleo, nada vinha embalado. Por isso que era até um pouquinho mais barato, sabe? Até vale como sugestão, né? Voltar a vender algumas coisas a granel. Hoje em dia, quem sabe pudesse baratear um pouquinho. Era assim, a gente levava sacos, litros ou vazios para trazê-los cheios, lógico, depois de passarmos pelo caixa do seu Farid. O pessoal chamava o seu Farid de turco. E eu tinha uma amizade até bonita com ele, porque a pedido dos padres eu ia buscar o coalho na casa dele. Estou falando grego para você, é? Coalho? O que é isso que você ia buscar na casa do seu Farid? Coalho era a matéria-prima, a base para que eu pudesse fazer a coalhada. Que delícia a coalhada dos padres. Que delícia. A coalhada é um iogurte 100% caseiro, natural, artesanal, sem indústria no meio. Uma delícia. E o coalho era uma substância usada há séculos para coagular o leite, até para se fazer queijo.
A história é um pouco vaga sobre a descoberta dessa técnica, mas foi provavelmente usando o estômago de animais ruminantes para se fazer uma bolsa para armazenar o leite que o ser humano descobriu a coalhada. Você sabia disso? Uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Então a técnica provavelmente foi usando o estômago de ruminantes para se fazer uma bolsa para armazenar o leite que o ser humano descobriu na base do sem querer a coalhada e achou o resultado muito bom. Mas hoje a história é outra, e eu citei aqui a coalhada porque os padres não ficavam sem ela. E segundo o Frei Romão, era ótima para o funcionamento intestinal. Como de vez em quando a nossa coalhada desandava, eu tinha que buscar o coalho lá na casa do turco, do seu Farid. E ele, de bom grado, bom gosto, cedia aos padres, mas como bom comerciante, no final, ele sempre me dizia: Irene, passa no loja que chegou o feijão que o padre Romão gosta, aquele carioquinha, passa no loja. Já deu para entender que eu era ligado aos padres da minha cidade. Sim, eu era, na verdade, muito ligado a eles. É que eu trabalhava na casa paroquial. Eu era uma espécie de faz-tudo. Desde a limpeza até cozinhava. Sem contar que eu ficava por dentro de tudo o que acontecia com os padres. Eu descobria suas qualidades e também seus defeitos. Afinal, o padre também é humano e erra. Nossa! E como erram? A Igreja Católica era tão imperativa, tinha tanto poder à época, até hoje tem, né? Mas a época ainda era mais, que isso espirrava até em mim. Onde eu pisasse, eu era bem recebida, bem tratada. Afinal, eu era conhecida na cidade como a Irene dos Padres. Isso conferia a mim um certo prestígio e até algumas regalias. De repente, lá estava eu, no meio de um almoço comemorativo da cidade. Mas o padre Romão ficou doente. Ele tinha 78 anos de idade e desde que ele fora picado de uma cobra quando ele estava no meio de um cafezal, ele amava comer in natura o fruto do café. Segundo ele, o fruto do café madurinho, diz que é docinho. O fruto do café quando está vermelhinho, diz que é docinho. E ali um dia, no meio do cafezal, ele acabou picado por uma cobra. E ele nunca mais voltou a ser o mesmo. O coração do padre Romão, com a picadura da cobra, havia ficado enfraquecido, sabe? Enfraqueceu bastante. E ele resolveu que era hora de parar. Aos 78 anos, ele queria ir embora. Faria uma viagem muito longa. Nós estávamos naquele sertão nordestino e ele faria uma viagem de mais de 3.000 quilômetros. A sua família era de Vacaria, no Rio Grande do Sul. E eu ouvia falar da cidade do padre, ele falava Vacaria, e eu imaginava um monte de vaca na cidade. Uma vez eu falei isso pro padre Romão, ele riu, e ele até me explicou. Não, peraí, né? Deixa eu te explicar. Vacaria foram os missionários jesuítas que ainda por volta do ano de 1700 começaram por lá a colonização da região, deixando gado para serem criados soltos, trazido das missões, sendo denominada Vaqueria de los Pinhales. Eram os jesuítas e espanhóis, sabe? Então eles chamavam de Vaqueria de los Pinhales, Vacaria dos Pinhais. Por volta de 1697, os padres espanhóis, saindo das missões, adentravam os nossos campos com a primeira leva de gado, o chamado vacum, o gado realmente. É por isso que a nossa cidade chama-se Vacaria, mas vem de Vaqueria dos Pinhais, Vacaria dos Pinhais. Bem, isso era uma outra coisa. Eu aprendia muito com os padres, era outra coisa que acontecia. Eu aprendia demais com ele.
com eles, né, com os padres de uma maneira geral, mas com o padre Romão especialmente, eles sempre muito cultos, muito estudados. E como o padre Romão foi embora, a nossa paróquia de Santa Inês não podia ficar vaga, não podia ficar sem padre. Afinal, as nossas missas, especialmente aos domingos, lotavam, as missas ficavam lotadas. O bispo tinha avisado ao padre Romão que ele já tinha escalado o padre substituto. Seria padre Dimas. Ele chegaria de ônibus e, detalhe, a nossa cidade não tinha rodoviária. Então o ônibus parava quase na frente da Casa Glória, bem mesmo no centro da cidade. Padre Romão deveria permanecer na cidade até a chegada do novo padre e, de acordo com a combinação feita com o senhor bispo, ele fez tudo certinho. O padre Dimas chegaria na terça-feira e o padre Romão comprou as passagens dele para quinta-feira posterior. Na terça-feira, no único horário da chegada do ônibus à nossa cidade, eu e o padre Romão fomos ao encontro do novo padre. Eu fui cheia de expectativa, afinal, como seria o padre Dimas? Padre Romão, sempre brincalhão, dizia: Irene, não vá se animando não, hein? Ele é padre e não pode se casar. E depois, com esse nome, Padre Dimas, deve ser ainda mais velho que eu. Ríamos, mas a verdade é que a expectativa de fato era muito grande. E lá vem o ônibus. Atrasado, como sempre, mas dessa vez atrasado uns 40 minutos. Mas chegou. E começa a descer gente do ônibus. Eu e o padre Romão ficamos à porta. O pessoal descia, pegava, reconhecia, lógico, o padre estava ali, né? Reconhecia o padre, pegava a mão do padre para beijar e pedir a bênção, padre. A bênção, padre. E padre Romão respondia quase que no automático: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. E assim ia: Deus te abençoe, minha filha. Mas o padre, sempre de olho, era na chegada do novo padre. E eu, ainda mais do que ele, ligada a cada movimento, a cada detalhe. Pois não é que desceu todo mundo do ônibus e nada do novo padre? Padre Romão ainda perguntou para o motorista: motorista, será que não ficou nenhum passageiro dormindo aí dentro? Não, motorista. Padre, eu vou verificar. Mas pelo jeito não. O motorista foi ver e eu, mais do que depressa, aproveitei e subi no ônibus junto. Eu queria conferir também. Imagino como é que eu estava ligado nesse novo padre, né? Mas que decepção. O ônibus estava totalmente vazio. Voltamos, eu e padre Romão, para a casa paroquial sem ninguém, só nós dois. Na hora que entrou na casa, padre Romão telefonou para o senhor bispo para saber o que tinha acontecido, porque o tal do padre Dimas não havia aparecido. O bispo pediu um tempo para se informar e, quando deu determinada hora mais tarde, ele retornou a ligação. Padre Dimas tinha errado a cidade. Ele tinha ido para uma outra cidade que tinha o mesmo nome da nossa. Porém, para outra cidade que ele foi, era muito maior, era muito mais conhecida. Isso virou piada entre o padre Romão e o bispo. Eles brincavam dizendo que o padre queria começar, mas começar por cima, sendo um pároco de uma grande cidade. Então eu deduzi pela piada entre os dois religiosos que o padre Dimas só podia ser jovem. Afinal, ele estava começando. O novo padre teria que fazer a correção de rota e só chegaria na nossa cidade na quinta-feira. Mas nesse dia, o padre Romão já estaria viajando. Já tinha, inclusive, comprado as passagens. E eu fiquei com a incumbência. Eu tinha que receber sozinha o novo padre, o padre Dimas. Na quarta-feira, padre Romão se despediu, foi embora. E sempre brincalhão, ainda falou quando estava saindo: o bispo me falou, viu, Irene, que o padre Dimas é galã, hein? É bonito. Você não vai se apaixonar por ele, hein, Irene? Portanto,
Eu chorava e ria ao mesmo tempo na despedida do padre Romão. Chorava porque ele estava indo embora e ria com as brincadeiras que ele fazia devido à minha expectativa sobre o novo padre. Na quinta-feira, no horário de chegada previsto do ônibus, eu já estava esperando. E o ônibus dessa vez não se atrasou. Chegou na hora certa. E foi descendo gente, e mais gente, e nada do padre, nada do novo padre. Pensei, mas meu Deus, não é possível. Será que o padre errou de novo? Será que ele vai faltar de novo? Não virá outra vez? O ônibus já estava praticamente vazio. Foi quando desceu o último passageiro. Mas não era o padre? Não era possível, não podia ser o padre. Meu Deus do céu! O último passageiro era um moço lindo. Ele estava com uma calça caque e uma camisa xadrez num tom azulado. Cabelos negros e fartos penteados para trás, fazendo um topete à la Elvis Presley. Um sorriso branco de dentes perfeitos e os olhos azuis. O que era aquilo? Um cantor? Um ator? Eu nunca tinha visto na minha vida ninguém que fosse tão bonito, tão lindo. A beleza dele era tanta que até me inibia, sabe? Ele desce do ônibus, me cumprimenta, uma vez que eu estava à porta do ônibus, à espreita. Mas eu nem lembro se eu respondi, acho que nem respondi. Nem sei o que eu falei. O motorista abriu o porta-malas do ônibus para que ele apanhasse dali 2 malas. Sinal de que aquele último passageiro ficaria um bom tempo na cidade. Eu parecia inebriada. Eu não consegui tirar os olhos daquela perfeição masculina. Um homem perfeito à minha frente. Acho que eu ainda olhava para ele quando eu perguntei para o motorista: motorista, mas não tem mais ninguém no ônibus? Não, senhora. Não tem mais ninguém. Esse cidadão foi o último passageiro, foi o último a descer. Eu olhei de novo para o cidadão em questão e era aquela beldade, aquele deus grego. E respondi entre a boca aberta e a sem graça: ah, sim. Mas o cidadão perguntou para mim: você sabe onde fica a casa paroquial da cidade? Eu pensei, não é possível. Será? Esse homem lindo, esse deus grego. Não, me belisca, Senhor. Me belisca, Senhor, é mentira. Queima, Senhor, é mentira. Me belisca, não pode ser. Seria ele o novo padre? Eu respondi para o cidadão: sei sim onde fica a casa paroquial, eu trabalho lá, você é... E ele interrompeu: Padre Dimas. Prazer, eu tô acabando de chegar. Sou o Padre Dimas. Nossa, eu tinha ido ali para apanhá-lo. Eu tinha ido ali para buscá-lo, mas eu não esperava um padre assim, tão jovem, tão bonito. Eu até falei para ele: sim, eu tô aqui para apanhá-lo, mas eu não esperava um padre assim tão novo. E ele respondeu, meio que brincando: esse Jesus Cristo é danado, não escolhe idade, mas estou pronto para servir. Eu estava encantada. Agarrei logo uma mala daquela beldade e saí com o Padre Dimas a desfilar pela cidade. Eu não queria que o percurso terminasse nunca.
Olha, não havia quem nos encontrasse pela rua que não ficasse olhando para aquele homem. E como o viam comigo, deduziam: será? Será que é o novo padre? E era. Meu Deus, mas todo padre deveria ser igual ao padre Romão, eu pensava. Um senhor que soubesse dividir momentos de simpatia e momentos de profunda acidez, como era o padre Romão, mas nunca que poderia ser alguém como o padre Dimas, tão jovem e tão perfeito, tão jovem e tão lindo. Eu senti, e juro por tudo o que há de mais sagrado, eu senti naquela caminhada da Casa Glória até a casa paroquial, pelos olhares das pessoas, todas as pessoas com as quais cruzamos pelo caminho, crianças, adultos, jovens, os mais velhos, homens, mulheres, eu senti que aquela nossa cidade jamais seria a mesma depois da chegada do padre Dimas. Era nítido para mim que haveria uma revolução naquela cidade. Cheguei nessa hora até a pensar também, ele errou de cidade, né? Não teria sido esse um sinal de Deus? Será que de fato essa é a cidade certa para ele? Será que Deus não quis sinalizar no erro que seria um erro, em verdade, ele ir para a cidade certa? Finalmente chegamos, eu e o padre Dimas, à casa paroquial. Mostrei para ele o quarto destinado a ele e percebi que eu tremia. E por que isso acontecia comigo? Não, eu não sabia explicar. Eu acho que medo. Sim, medo de tudo que pudesse acontecer dali para frente, estando dentro daquela casa com um homem tão perfeito, tão bonito. E vi claramente dois caminhos. Um que me levava direto para o paraíso e outro que me levava direto para o inferno. Lógico que iria depender da minha conduta daquele momento para frente essa escolha. Mas eu já não me sentia responsável por ela. Foi por isso que disse: olha, seja o que Deus quiser. Seja, na verdade, o que Deus quiser. Mas não havia como negar. A rotina da casa paroquial havia mudado radicalmente com a chegada daquele homem tão perfeito. Foi o tempo do padre Dimas tomar um banho e começou a chegar gente na casa paroquial. Viria só o prefeito, mas eu acho que a conversa correu. Sabe como é que é, né? Cidade pequena. Então a conversa correu, pois veio a mulher do prefeito junto com ele. E ela, a mulher do prefeito, se abria em sorrisos e não cansava de dizer: bem-vindo, padre Dimas, bem-vindo, conte com a gente, o meu marido é o prefeito aqui, naquilo que o senhor precisar, nós estamos à disposição. Quer dizer, senhor não, né? Você, porque você é tão novo, padre, bem-vindo. E chegaram também vereadores, até os vereadores vieram com as digníssimas esposas. Todo mundo queria conferir de perto a beleza celestial que tinha o novo padre moreno dos olhos azuis. Todo mundo queria conferir e ver de perto. Quando eu achei que tinha acabado, eu tive que anunciar: padre, o padre Dimas, o delegado e a sua esposa vieram também para cumprimentá-lo. E fiquei a imaginar de como estaria apinhada de gente a matriz de Santa Inês na primeira missa do padre Dimas. Não errei. Não errei porque ficou gente de fora, gente que nunca tinha ido à igreja, foi pela primeira vez. Eu nunca vi tanta mulher junta, mulher nova, mulher velha, mulher com véu, mulher sem véu, mulher com marido, mulher sem marido. E a fila da comunhão, então?
Gente, e a fila da comunhão? Tinha gente que nunca se confessou. Sim, porque para comungar, a pessoa tem que primeiro se confessar. Teve moça que sequer tinha feito a primeira comunhão, estava na fila. Eu passava e dava até um toque. Olha, para se comungar, tem que fazer catecismo e a primeira comunhão. Tinha gente que me ouvia e saía da fila, mas tinha gente que não dava a mínima para minha informação. Queria era ver o padre Dimas de pertinho. E, em verdade, a primeira missa do padre Dimas, a primeira missa foi até engraçada. Além dele ter arrasado na sua pregação, porque o padre Dimas era muito bom, muito usado por Deus. Padre Dimas, de fato, era um homem de Deus, o que foi se provando com as suas atitudes e as suas caridades. E ele provava isso no dia a dia. Ele levantava cedo e não parava na casa paroquial. Me perguntava já no café da manhã, que eu preparava para ele logo cedinho: Irene, para onde você vai me levar hoje? E como eu conhecia a cidade inteira, e não conhecia a sua cidade, mas eu conhecia cada morador dela e seus problemas, eu levava aos lugares onde eu julgava mais necessária a presença dele. Foi, por exemplo, ele que mudou a vida de Flaviana. Todo mundo dizia que a menina, a Flaviana, era dominada por uma legião de demônios. Isso porque ela não saía da cama, ela tinha os 2 braços tortos e retorcidos, virados, e a mesma coisa também acontecia com seus pés, e ela, por exemplo, não tirava os pés daquela posição de bailarina, os pés ficavam esticados e também tortos, de modo que ela nem podia ficar de pé, a menina Flaviana. Ela não falava, ela apenas balbuciava palavras, apesar de ter 12 anos já à época. Não ficava de pé, nem sentada ela conseguia ficar. Pois o padre Dimas falou para os pais da menina Flaviana que ela não tinha demônio nenhum, mas ela sofria de paralisia cerebral. Ela tinha deficiência e precisava ser tratada. Ele, o padre Dimas, por conta própria, ele foi atrás de médico para a menina Flaviana em Cidade Grande. Ele saiu de lá, foi em Cidade Grande atrás de médico. Ele treinou uma professora de lá da nossa cidade para ensiná-la. E principalmente ia ele próprio ensinar a Flaviana a pronunciar palavras, a pronunciar corretamente as palavras, a juntar o A com o U para virar AU. Foi um trabalho minucioso, detalhado, mas feito com amor e com carinho. Tanto que em pouco tempo a menina Flaviana se desenvolveu. Já se sentava sozinha, começou a falar. Olha que coisa! Começou a falar até o dia que ela conseguiu ficar de pé e andar. Milagre, né? Milagre da dedicação, milagre do amor do padre Dimas. Eu estou citando o caso da Flaviana, que é apenas um exemplo dos muitos que o padre Dimas realizava. Inclusive, ele começou a desmistificar, a desmentir aquela ideia de possessão de tanta gente. Levando foi cuidado para as pessoas precisavam ser cuidadas e não temidas. A Flaviana, por exemplo, ninguém ia na casa da Flaviana, dizia que a menina era possuída por uma legião de demônios, por isso era assim. Então ele foi desmistificando e levando cuidado para as pessoas. Mas tudo isso, dito por mim até aqui, narrado por mim até aqui, é para contar uma história de amor, uma história de amor que eu pude assistir de muito perto, de muito próximo. Na igreja,
de Santa Inês, havia aquela moça linda de nome Ana Lúcia. A Ana Lúcia, ela era professora de catecismo ali na igreja. Ela tinha 22 anos à época. Essa moça era noiva do Gilberto, rapaz rico da cidade, filho de fazendeiro grande de lá. Mas a verdade era que se Ana Lúcia programava se casar com o Gilberto, havia lacunas em seu coração não preenchidas. Lacunas. Faltava alguma coisa para que o amor fosse o bastante, o suficiente. Tanto que com a chegada do padre Dimas, ela não consegue esconder, porque os olhos entregam, né? E os olhos a entregavam. Ela se apaixona pelo padre Dimas, se apaixona por ele. E não era qualquer sentimento, não. Era sentimento para valer, era sentimento de verdade, era amor. E para piorar a situação e aumentar ainda mais o que ela sentia, ela passa a ter uma convivência muito estreita com o padre Dimas. Porque ela preparava as crianças, né, para a primeira comunhão, e ela não saía da casa paroquial na busca de orientação com o padre. E ele, o padre Dimas, sempre se derramava em gentileza e atenção e ficava explicando para ela sobre assuntos bíblicos e que tipo de orientação era importante ela passar para as crianças para que elas pudessem receber a primeira Eucaristia. Se fosse só isso, tudo bem. Só isso, tudo bem. Se fosse só isso, tudo ok. Mas começa a acontecer de Ana Lúcia não querer ir mais embora da casa paroquial. Ela não queria mais ir embora. Sabe quando a pessoa vai se apegando assim a outra, de um jeito, de uma tal forma que ela não queria mais ir embora da casa paroquial. Acabava de conversar com o padre Dimas, que ele até saía para algum outro compromisso que ele tinha, mas ela ficava lá comigo. Ela se sentava à mesa, tinha uma copa muito frondosa, gostosa, na casa paroquial, bem arejada. Ela se sentava à mesa da copa comigo. Ali tomávamos o café da tarde e ficávamos conversando e conversávamos de tudo e muito. Um dia eu vi que lágrimas escorreram dos olhos da Ana Lúcia. Ela queria se abrir. Irene, você sabe que eu amo conversar com você. E saiba que é você a única em quem de fato eu confio. E eu tô desesperada, Irene. Eu tô assim desesperada. Eu não sei se você, sendo inteligente como é, se você já percebeu. Mas eu tô apaixonada pelo padre Dimas. E eu não sei mais o que fazer. Por favor, Irene, me orienta. O que eu faço? O que eu faço da minha vida, Irene? E agora? O que eu faço? Sim, lógico que eu já tinha percebido. Eu já tinha notado e procurei ajudar com a máxima honestidade que eu possuo. O padre Dimas era um homem de Deus. Ele tinha vindo para servir uma comunidade inteira. E o fazia com maestria. E, na minha opinião, ele não iria corresponder àqueles sentimentos dela. Mas que pelo menos tudo servisse então para uma coisa. Na minha opinião, seria um erro dela continuar no casamento com o Gilberto, naquela coisa da combinação do casamento com o Gilberto. Porque eu entendi o seguinte: se houve o espaço para nascer aquele amor repentino pelo padre, se houve aquela abertura, se houve aquele espaço, com certeza ela não amava o noivo o bastante, não amava o noivo o suficiente para um casamento. Ela, a Ana Lúcia, concordava comigo, mas ela me questionava: como terminar? Como terminar?
As famílias davam o casamento deles como certo. Já rodava inclusive uma lista de convidados. Mas eu falei para ela que enquanto o casamento não acontecia, ainda haveria tempo. E o que importava era a felicidade dela. E ela jamais poderia ser feliz se casando com um homem que ela de verdade não amava. E ela me respondeu: mas sabe, Nene, eu vou continuar infeliz. Mesmo se eu terminasse com o Gilberto, eu iria continuar infeliz. Porque o homem que verdadeiramente eu amo, esse não pode ser meu. Olha, nesse tocante, eu não poderia mesmo desmenti-la, era verdade. Esse era um drama que eu acompanhava de perto, pois tudo isso acontecia debaixo do meu nariz. E eu via a cada dia a paixão de Ana Lúcia pelo padre crescer. Com relação ao padre Dimas, ele era inteligentíssimo e extremamente sensível, lógico que ele já tinha percebido que a Ana Lúcia sentia por ele. Mas ele continuava a tratá-la bem e com carinho, como sempre o fazia, como sempre o fez. E cada vez mais a data do casamento da Ana e do Gilberto se aproximava. Até que nós chegamos àquele dia. Faltavam coisa assim de 15 dias, mais ou menos isso, uns 15 dias para que o casamento de Ana Lúcia e Gilberto acontecesse. A cidade inteira não falava de outra coisa. Gilberto, que não era nenhum imbecil, ele morria de ciúme do padre Dimas, ele se pelava de ciúme do padre Dimas. Porque a noiva dele, a Ana Lúcia, não se apartava dele, do padre Dimas, por nada e para nada. E quando ela olhava para o padre Dimas, seus olhos exalavam o melhor de todos os sentimentos, mostravam, os olhos não mentem jamais. Olha, até os imbecis seriam capazes de perceber. Então, foi por ciúme e com o dinheiro que ele tinha, o Gilberto tinha, que ele jamais iria admitir que o padre Dimas celebrasse o seu casamento. Então, usando de toda a influência e dinheiro, ele foi na cidade grande, ele conversou com gente influente, quiçá até com o bispo, isso a gente não tem prova. E, na verdade, ele contratou, entre aspas, tá? Ele contratou um padre para vir realizar o seu casamento. Evidentemente que ele fez isso escondido da noiva, óbvio. Mas é um segredo muito difícil de ser guardado, né? O padre Dimas, ele ficou sabendo. E ele comentou, o padre Dimas comentou comigo. E eu fiquei abismada, como é que podia? O padre Dimas era o nosso padre, o nosso pároco. O único de lá. Só tinha ele, o nosso titularíssimo. Como é que podia? Viria um padre de fora para fazer esse casamento? E o padre Dimas me disse que o dinheiro não compra tudo, mas 90% das coisas sim. Só que tem um detalhe. O padre Dimas falou comigo na confiança e me pediu que eu não comentasse isso com ninguém, que eu não comentasse esse fato com ninguém. Mas naquele dia, quando a Ana Lúcia, ela veio na casa paroquial, com aquele texto escrito na famosa máquina de escrever por ela, e ela me mostrou o texto, gente de Deus, era um texto lindo, 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 feito por ela. E ela me dizia com lágrimas nos olhos que ela ia pedir para o padre Dimas ler aquele texto na hora da cerimônia. Padre Dimas deveria ler, porque nas entrelinhas ele iria entender que, na verdade, aquilo era uma confissão de amor a ele, padre Dimas. Eu não suportei e comecei a chorar. Quer dizer que ela também não sabia mesmo que o
o padre que faria o casamento dela não seria o padre Dimas, seria outro. Então eu não suportei, eu não achei justo. Eu falei, eu pensei, na verdade, comigo, eu vou falar com ela. Eu vou ter que falar para ela. Mas, Ana, olha, eu sei que você não sabe, mas eu sei. E se sei, eu não posso esconder de você uma pessoa que eu tanto considero, Ana. O padre Dimas, ele não fará o seu casamento. Não, ele não fará. Vem um padre de fora para isso. Foi contratado pelo seu noivo. Eu, quando acabei de contar isso para ela, eu vi que o ar naquele momento parou para Ana Lúcia. Ela ficou atônita. Ela me olhou e ficou um tempão assim, sabe? Eu tive até que pegar uma água com açúcar para ela, porque ela começou até a passar mal. E até eu me arrependi de ter dito isso a ela. Mas já era tarde, eu já tinha falado. Ela chorou rasgado, mas agora chorava de raiva e desabafava para eu ouvir. Irene, se é assim não vai ter casamento, Irene. Você tá ouvindo? Se é assim não vai ter casamento nenhum, não vai existir casamento nenhum. Ele tá pensando o quê? Não vai ter casamento mais, Irene. Nesse ínterim, chegou à casa paroquial o padre Dimas. Ele, preocupado com o estado em que estava Ana Lúcia, queria saber o que se passava. Foi quando eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, que Ana Lúcia pegou o padre Dimas pelas mãos, pegou ele pela mão e o conduziu para o quarto. Ela queria conversar com ele particularmente no quarto, e foi pro quarto, conduziu o padre Dimas para lá e fechou a porta do quarto. Eu imaginei que conversariam, como de fato devem ter conversado, mas bota a conversa nisso? Começou a demorar demais. Quando eu digo que começou a demorar demais, era demora mesmo. Cheguei a pensar besteira, comecei a pensar até bobagem. Vai que, sei lá. Foi por isso que depois de umas 2 horas, eu coloquei assim o meu ouvido. Eu colei o meu ouvido assim na porta do quarto. Eu queria saber o que estava se passando lá dentro. E eu ouvi que eles, isso depois de umas 2 horas, eu ouvi que eles falavam, mas falavam muito baixinho, não dava para entender, mas falavam. E se falavam, quer dizer, estão vivos. Porque até essa bobagem eu pensei, estão vivos. Só sei dizer que a noite já tinha caído sobre a tarde, quando a porta do quarto se abriu e saiu de lá muito mais leve do que entrara. Saiu Ana Lúcia, até sorridente. Até sorridente ela estava, ela saiu de lá muito mais leve, sabe, muito mais resolvida. Ana saiu de lá daquele jeito, mais leve, mais resolvida. Ana Lúcia, eu não tive nenhuma dúvida que a conversa foi boa para ela. Ela passa, me beija, aperta minha mão e sai. Logo em seguida, o padre Dimas sai de lá também pronto para a missa das 6:30 da tarde. Aliás, ele já estava se atrasando para a missa das 6:30 da tarde. O que será que aconteceu naquele quarto? Você vai saber daqui a pouco. Você vai saber o que aconteceu dentro daquele quarto daqui a pouco. Mas você saberá agora o que aconteceu no dia seguinte. Eu estava dentro da casa paroquial, preparando o almoço. Isso devia ser mais ou menos umas 10:30 da manhã, quando eu ouvi aquele barulho que vinha da praça central, que ficava bem na frente da casa paroquial.
parecia barulho de fogos. Pareciam fogos. Pensei comigo, nossa, mas hoje é 19 de janeiro e o dia de Santa Inês é dia 21 de janeiro, é o dia da padroeira. A pessoa se antecipou com os fogos. Ou se confundiu, porque hoje é 19 de janeiro, o dia de Santa Inês é dia 21 de janeiro. A pessoa se antecipou com os fogos. Mas antes fosse isso, oh meu Deus, antes pudesse ser isso, não era. O que estava acabando de acontecer era um assassinato. Um assassinato acabava de acontecer na nossa cidade. Fato que não acontecia havia muito tempo. O barulho que eu ouvi foi o resultado de tiros. E o alvo atingido pelos balaços era o padre Dimas. E o autor dos tiros não fugiu, não. Ficou lá no lugar para ser preso. Era ele, Gilberto, o noivo da Ana Lúcia. Tragédia. Tragédia absoluta e total. Comoção total na cidade. A cidade inteira parou. O padre Dimas tinha, nos 5 anos que ficou na nossa cidade, conquistado a todos. 5 anos. Conquistou toda uma cidade. Para mim, padre Dimas era um santo. Era um santo, tanto que eu rezo por ele até nos dias atuais. E quando eu preciso de alguma ajuda, ele não é santo e nem nada, não reconhecido pela igreja e nem houve solicitação, apenas eu é que penso assim. Eu peço a intercessão dele e faz muito tempo que eu faço isso e eu sempre sou atendida, sabe? O velório do padre Dimas aconteceu parte também na nossa igreja, na nossa paróquia. Depois o corpo foi trasladado para a terra dele, cidade dele, onde acabou sendo sepultado. Explicações importantes ao final da minha história. Se você chegou até aqui, você precisa ouvir essas explicações finais, porque elas são muito importantes. Ouça. Padre Dimas chegou em nossa cidade quando contava 27 anos de idade. Eu tinha, à época, 10 anos mais do que ele. Eu era solteira e me apaixonei por ele também. Sempre foi um sentimento silencioso, contido, escondido, quase platônico. Eu digo quase porque eu tenho desconfianças de que ele sabia também do meu sentimento. Mas eu me apaixonei por ele. Me apaixonei de verdade, mais do que paixão, o amei. Sempre o respeitei. Nunca houve absolutamente nada entre nós dois, mas eu o amei. Aliás, amar o padre Dimas era uma coisa muito normal de acontecer com qualquer mulher do mundo. Qualquer mulher que o conhecesse seria capaz de se apaixonar. Só 4 anos depois da sua morte, eu acabei conhecendo o homem com quem me casei e vivemos juntos e felizes até hoje. Disse que você saberia o que se deu dentro daquele quarto entre Ana Lúcia e o padre Dimas. Você se lembra quando eu disse isso? Pois é, chegou o momento de saber. Essa certeza eu só tive 8 anos depois dos fatos, quando a Ana Lúcia descobriu o meu endereço, sabendo o meu endereço, escreveu. Ela tem uma menina que ela afirma ser filha do padre Dimas. E segundo ela, segundo a Ana Lúcia, a concepção se deu naquela tarde, lá na casa paroquial daquela cidade. Ao sair dali, quando ela saiu dali,
Eu disse que ela saiu leve, alegre, solta, sorridente. Ela deixou uma folha manuscrita dizendo que não haveria casamento, pois amava outro homem. O homem que ela amava, ela não disse quem, ela não falou quem era. Mas como eu já falei, Gilberto, ele poderia ser tudo, menos imbecil. E daí ele ter se vingado. Ele sabia quem era o homem que ela amava. Embora ela não tenha dito, mas ele sabia quem era o homem que ela amava. Mas eu afirmo aqui, nessa carta, Padre Dimas foi o melhor e mais bonito homem que eu conheci nesse mundo. Isso eu digo perto do meu marido, junto com o meu marido, ele sabe. Ele sabe. E como ele também conheceu o Padre Dimas, ele até concorda comigo. Ele foi o homem mais especial que eu conheci. O melhor dos homens. O mais bonito deles que eu conheci nesse mundo. E o que eu mais amei também. Não mais do que Ana Lúcia, com quem eu mantenho correspondência e contato até hoje. Hoje, via internet, ainda ficou mais fácil. Vejo as fotos da filha dela. Realmente, ela é muito parecida com o Padre Dimas, muito parecida. Era isso que eu tinha para contar. Deixei de mencionar o nome da cidade por questões óbvias. Mas essa é a história real da minha vida, das nossas vidas. Contei com o máximo de detalhes que eu podia, sem alterar nenhum fato, porque tudo aconteceu conforme eu descrevi. Peço a você o seu comentário, peço que curta o canal, que dê o seu joinha na história, que se inscreva no canal e que, por favor, mande o seu valeu para o Paulinho Boa Pessoa.